Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Caminho da Regeneração pela Rádio Boa Nova e a mais uma gravação do vídeo do canal YouTube da Editora do Fogo. Nós vamos, nesta semana, dar continuidade ao estudo da obra A Verdade Além das Aparências, Universo Interior. Ele é um livro autoral do Samuel, como psicólogo humanista, e estamos ainda no capítulo 15, que os relacionamentos são o reflexo, né, para o nosso processo de autoconhecimento. E semana passada eu encerrei o programa com uma pergunta que Samuel quer iniciar o programa de hoje com ela. Mas antes vamos cumprimentar o Samuel, que é sinal de boa educação. Isso aí, desejo muita paz a todos. Vamos bater um papo aí sobre esses tópicos. De vez em quando eu fico entusiasmada, sabe, gente? Então, aí depois eu acordo ali, né, e vejo que eu tenho que passar a palavra para o Samuel. Samuel, semana passada, eu citei um trecho aqui do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, em que ele comenta que os reflexos condicionados do nosso inconsciente, quando eles são acionados por alguma coisa que acontece fora, eles automaticamente esboçam uma emoção, que ela é inerente ao que é o substrato que está condicionado no meu subconsciente. Essa emoção ela é esboçada, ela é de origem tal, de força tão grande que anexado a ela produz pensamentos e ideias muito próximos dessa emoção. E que esses pensamentos e essas ideias eles plasmam atitudes que determinam as minhas ações. Isso, palavras e ações. E aí Emmanuel vem comentando que se a gente quer fazer um processo de reforma íntima, e nós semana passada lemos que um dos passos para o autoconhecimento é identificar nossas emoções sem negá-las ou julgá-las, eu te perguntei então, já que a gente não pode trabalhar em cima do reflexo condicionado, já que a gente não pode trabalhar na emoção que é inerente a ela, a gente poderia então trabalhar no campo das ideias? Porque quando a gente estudava a lei de causa e efeito, a gente estava sempre pautado a lei de causa e efeito nas ações. Então olha só, o Emmanuel coloca toda uma diretriz de observação do movimento criador do ser. Então, onde que estava a lei de causa e efeito na nossa modo de entendimento? Nas ações e nas palavras. Então, onde que eu educava para mim fazer reforma íntima? Mudando a palavra e as minhas atitudes durante e ações durante certos momentos. Então, isso chama-se reforma de fachada. Nossa, Samuel, agora você acabou conosco. Eu vou até abandonar a doutrina depois dessa fala sua. Não tem mais. Não precisa abandonar, não. Tinha que ser só a reforma de fachada mesmo. Então tá. É o que é passível de fazer com maior facilidade. Tá Claro? Quando eu sou chamado a observar o pensamento, que ainda é superficial, porque o pensamento, apesar de ser sutil, ele ainda é manifestação criada materialmente falando, mesmo que seja uma matéria sutil, não importa. Então, da mesma forma que a palavra é uma manifestação material articulada pelo som, o pensamento é como se fosse a palavra no plano do espírito. Porque quando eu estou pensando, eu estou manifestando-me espiritualmente. Quando eu estou falando, eu estou manifestando-se materialmente. Tanto é que, qual é o veículo da mediunidade? É o pensamento, o ato ideal. Então, quando eu estou pensando, eu estou articulando a realidade da comunicação espiritual. Os espíritos me ouvem, escutam-me e percebem a minha natureza através do pensamento. Então, se eu estou fazendo uma reforma nesse nível, eu estou fazendo um princípio de reforma interior. Mas ainda no ato superficial, porque já está, né? Porque quando eu olho, mas já é um princípio importante, porque eu já estou olhando o pensamento como natureza essencial. Porque quem tem acesso ao pensamento? Somente nós. Tanto é que no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta no início dele, se não me engano é 17, alguma delas ali, que fala assim: como se pode conceber o espírito fora da matéria? Mais ou menos assim. A resposta é: pelo pensamento.
Então, o que eles estão querendo dizer ali? Pela natureza do pensamento, quando eu estou lidando com o pensamento, eu estou vivendo uma realidade espiritual, o espírito fora da matéria, porque eu estou manifestando uma forma de expressão que somente eu tenho contato. O outro não tem contato, a não ser que ele seja médico. Ou então ele consiga ler a Telepatia. mente. Que seria uma comunicação de espírito a espírito. Que coisa que acontece nas esferas Muitas superiores. vezes. É isso aí. Quando eu comunico verbalizado, que é onde que eu tenho clareza para entender os outros, eu estou fazendo isso de natureza material. Então a minha manifestação pensante, no nível do pensamento, já é uma natureza espiritual manifesta. Por isso que é o espírito fora da matéria. E é onde o Emmanuel aconselha que a gente atue enquanto encarnados? Ele não é que ele aconselha, ele fala que toda a operação transformadora, até a emoção, nós conseguimos operar. Mas a emoção não está ligada ao reflexo condicionado? O reflexo é o núcleo de emoções guardadas. Que eu já tenho. É. Então, se toda vez que alguém pisa no Só que a emoção é o quê? Essa energia o quê? manifestada. Porque ela está guardada. Ali tem um campo de reflexo. Você bate no reflexo daquele, o que ele vai fazer? Ele vai produzir energia. E essa energia chama-se o quê? Emoção. Então, a emoção é a reação energética daquilo que está guardado dentro de mim. Que plasma os pensamentos. Isso, aí a energia vai querer o quê? Manifestar. Modular em formas de pensamento, palavras e ações. Certo. Tá claro? Tá. Então, para nós, dentro da doutrina espírita, até então, a doutrina espírita, ela nos facultava uma reforma íntima no plano do quê? Da ação e da palavra. Ações, atitudes externas, Tá? né? Quando você... Aí é uma necessidade até mais profunda, porque aí tem uma até expressão no Evangelho que fala assim, né? Jesus conversando ali sobre a lei, o que é fundamentado na justiça na lei e o que ele está trazendo de novo. Eu, porém, vos digo. Então ele fala assim, dentro da lei, se você agir e falar em relação ao outro, à mulher do outro, você está preso, você está contido na lei. Mas eu, porém, vos digo, se você pensar na mulher do outro, você está cometendo adultério. Olha o nível de... Ali é um nível de comprometimento mais sutil. Não é assim? Em que a reforma íntima exige um processo de autoconhecimento. Por quê? Para mim conceber a realidade do meu movimento de pensamento, eu tenho que olhar para ele. E para me olhar para ele, eu tenho que fazer autoconhecimento. Na ação manifesta, eu não preciso fazer autoconhecimento não, porque falar o que eu falo, e a ação já é manifesta. Que é onde nós trabalhamos a reforma íntima. Para nós trabalharmos na reforma íntima, iniciando um processo mais profundo, seria pelo pensamento. Só que o pensamento não é plasmado pela emoção. Ainda... Então a reforma íntima verdadeira começa com a possibilidade de não ser regido pelas emoções. Mas para não ser regido pelas emoções que são proporcionais e inerentes dos meus reflexos condicionados, eu tenho que olhar para ele. Eu tenho que ver como... Isso acontece. Em que base eu me comporto. Isso. Por exemplo, veja bem, eu sempre estou atrasado, tá? Por meus compromissos. Isso há X anos atrás. Aí sempre andando, correndo, para lá, para cá, cortando e tal. Aí casei, passou um tempo, chegou o primeiro bebê, aí botei o bebê no carro, falei, e agora eu tenho que dirigir mais devagar. Mas eu esquecia constantemente, mas lembrava. E esquecia, lembrava. Aí passei a esquecer menos, passei a andar mais devagar. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? A minha atitude... Você ainda está fazendo reforma de fachada, que é o comportamento. Não, mas hoje em dia eu já não corro mais. Isso, não tenho aí você mudou o comportamento. Mas não quer dizer que você mudou a emoção que estava por trás do comportamento. Você mudou o comportamento que refreou a emoção. Não, mas hoje, por exemplo, no programa anterior você falou assim, fulano faz isso com você no trânsito, você sente isso. Eu já não sinto quase nada. Isso, porque aí você pautou por uma reação física, uma reação externa, para impedir a manifestação natural do quê? De uma emoção de raiva que eu senti, eu não sinto mais. Diferente de quando a emoção vem, você fala assim, opa, não vou seguir a emoção. Então quer dizer que eu não me enraivecer ainda é reforma de fachada? Não é enraivecer, é você não seguir a raiva. Então tá. Isso quer dizer porque a raiva vem.
Então, é quando eu estou tão atento a mim, que eu vejo que é raiva e falo assim, né, vontade de buzinar, vontade de fazer as coisas, eu falo assim, não vou fazer. Porque a raiva naquele momento eu falo assim, faça isso. Eu falo assim, não. Mas eu já fiz isso tantas vezes que agora eu não sinto tanta raiva. Isso. No seu processo, você, pela consciência da responsabilidade que você tinha com o seu filho, você criou um parâmetro superior à ação da raiva. A raiva está ali contida ainda, mas você tem um objetivo que fala assim, não posso. Praticamente imprimindo um obstáculo para que ela possa manifestar. Não é assim? Mas mesmo assim, se o cara te fechar com o seu filho ali, é capaz de soltar a buzinada ali, mas... Entendi. Tá claro? O que você fez ali? Você pode não ter... você manifestou a raiva, né? Se aí seu menino assustou, você falou assim, desculpa meu menino, mas... Não é assim? A raiva está viva. Quando você faz o processo de observação das emoções, você é cometido por uma reação inicial corporal, mas você é raiva. Para na hora. E a emoção vai assim, por que você parou? Como se diz assim, você tem que continuar, ué. Você estava indo? Ainda não. Aí eu tenho que esperar a energia fazer o quê? Dissipar-se. Diluir. Tá. Só assim Aí, ó, o que é reforma íntima? É a reforma dos elementos que determinam o meu comportamento. E quem que determina o pensamento? E na própria fala do Emmanuel, quem que é o determinante? Para fazer o quê? A maioria das ações. Os pensamentos. A emoção. A emoção? É. Pois ainda estou com a mesma pergunta na cabeça, tá? Porque se o que emana, a emoção que emana, ela vem dos meus reflexos condicionados e eu estou com novas atitudes e posicionamento, mudando os reflexos condicionados. Você não está mudando, você está mudando, você está criando novos reflexos. E aí eles vão gerar novas emoções. Mas você vai só tirar aquelas emoções quando você esgotar um núcleo de emoções que o sustenta. Completamente. Isso quer dizer o seguinte, toda vez que a emoção soltar a energia, ao invés de eu multiplicar, eu tenho que deixar ela esvaziar. Não, compreendido. Tá claro? Porque aí vai chegar uma hora que de tanto eu esvaziar o núcleo que sustenta, eu não vou ter esse núcleo aqui. Porque aí eu vou esvaziando o núcleo emocional, mudo a minha ideia, mudo minhas atitudes e ações que vão virar por repetição nos reflexos condicionados e assim por diante. Muito bem. Reforma íntima verdadeira é quando você não é acometido pelas energias vivas. Então nós falamos, pensamento é energia, não é forma, mas emoção é energia. Então qual que é o nível de reforma íntima verdadeira? Quando você atua sobre as energias. Porque aí a energia pode vir, eu não tenho eu vou conter a energia, não, deixa a energia embora, ela é pura. Porque a energia pura ela não tem problema. A energia é quando ela movimenta veículos, ó. Movimento braço, movimento pensamento, movimento palavra. Quando você não dá nada para a energia e a energia sai assim, ó, a energia fala assim, pá. Cadê meu campo de manifestação? Ela se perde. Ela se desestrutura. Então, acho que a gente já pulou lá para o 3. A gente falou no 2 semana passada. No item 3 aqui, dentro do processo de autoconhecimento, você comenta o seguinte: impedir que as forças dos nossos condicionamentos nos dominem, determinando nossos pensamentos e comportamentos. Isso. É isso que você acabou de explicar. Que é uma consequência do segundo. Né? Muito bem. O 4. Deixar nossas emoções escoarem naturalmente, até se esgotarem, sem reagirmos contra elas e sem alimentá-las. Você também acabou de comentar isso. Isso. Então, se eu estou com raiva aqui, imagina você, ao invés de manifestar a raiva, perceber a raiva vem e você relaxa o respira. E aquela energia da raiva está ali assim, vem comigo, você fala assim, não. Conta até 10, até 20. Aí o pensamento de raiva fala assim, mas ele está acabando com você. Aí você olha assim, acabando com o tempo inteiro aqui. Que é uma ilusão. A mente começa a tentar te convencer pelo absurdo de que algo está acontecendo que não está acontecendo. Então a gente poderia entender dessa sua fala que toda emoção busca uma afirmação lógica para se reforçar, e essa afirmação lógica alimenta a emoção, igual você falou assim, ele está acabando com você. É para dar... É o símbolo do Adão, da Eva e da serpente. A serpente é o símbolo da emoção. Ele não convence o Adão, que é a razão, ele não convence muito o Adão não, mas vai em cima de quem? Do sentimento da emoção. A energia em si, ela flui muito mais em Eva do que no Adão.
Mas Deus cobra do Adão e não da Eva. Porque quem sabe é o Adão. A razão. É. Então, quando o pensamento foi convencido pelas emoções, tanto é que a pessoa... Por que você matou? Eu matei porque eu amava. E uma contradição. Quem ama não mata. Muito bem. O quinto, a gente até já falou, mas eu não sei por que você... Não, se bem que na sua fala você falou sem negar ou julgar. Isso. E aqui no quinto item você comenta assim, vivenciar esse processo sem cobranças. Isso. Que no fundo, e a armadilha de achar que está virando superior, tem muitas armadilhas que envolvem esse processo de observação, que é um processo natural, sem ganho pessoal de autovalorização. Mas a cobrança se manifestaria assim? Também. Não. Mas eu tenho que ser nobre, então não posso ser dominado por isso. Ah, tá. Eu entendi que era do tipo assim, eu ainda não sou assim. Isso, outro tipo de cobrança. Nossa, eu faço 10 anos de autoobservação e continuo ainda com a raiva. Ah, meu filho, você colocou milhões de raiva, você queria tirar numa garrafada só? Você tá... Tá muito longe, fora da realidade. Que é uma cobrança. Então, eu tenho que parar de cobrar, em qualquer nível que seja. Nossa Senhora. Você está falando de mudança de hábito. Eu entrei na doutrina em 73. Não vale ninguém fazer conta para descobrir quantos anos eu tenho. São 61. Eu entrei com 13 anos. E aí eu entrei na mocidade, muito entusiasmada. E no segundo ano da mocidade eu virei para mim, em 2014, e falei assim, vou parar de falar palavrão. Isso tem 43 anos e eu estou pelejando até hoje. Quando eu meto o dedinho mindinho na beira do pé da cama, rapaz, salta aquela automatismo mental. Eu falo coisas que nem eu lembrava que eu sabia falar, né? Então, assim, é um desafio, né, Samuel? É um desafio. Porque o autoconhecimento ele tem que promover esse deslocamento de percepção da vida. Para a fonte real de criação. Eu até já tentei mudar os palavrões por outros nomes. Mas no cotidiano, quando as raivinhas... O ato falho natural dos palavrões. Vamos lá. Evitar nos nutrirmos de expectativas de conquistas imediatas. Acabamos de falar isso, hein? Você já está mediunicamente lendo o livro aqui pelo pensamento. Não alimentar a necessidade, não alimentar a necessidade de saber... Não, calma. Não alimentar a necessidade de saber pela qual sentimos nossas emoções. A pessoa vai assim, estou com raiva por causa de quê? Então tá louco. Assim? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Por que eu estou triste? Você não tem que saber por quê, você tem que saber porque você está tendo isso. Você está com raiva. Não é assim? Porque quando tem um motivo, o motivo vem naturalmente junto. Se você está com raiva e não sabe por quê, então não pergunta para mim não, porque ela tem vários motivos para te dar. Pelo contrário, para que você alimente aquela direção e ache que é ela. Então a gente tem que estar atento até nesse por que eu estou assim. Isso, não falar, entrar nesse jogo. Assim. Eu só estou com raiva, essa é a realidade. Eu vou trabalhar o que está acontecendo comigo. Não é fácil não. Não. Muito bem. Item 8, impossibilitar que esse movimento de estudo íntimo seja desgastante, tornando, sim, com o passar do tempo, natural e espontâneo. Isso, porque quando eu busco um resultado, então na maioria das vezes o que eu quero? Eu quero um resultado projetivo, um resultado de autoavaliação, de autovalorização. Quando isso torna uma coisa natural, então eu tenho que melhorar a minha fala. Eu não quero melhorar a minha fala para me projetar uma imagem de quem fala melhor. Eu tenho que melhorar a minha fala para me falar com equilíbrio, falar... Sim. É completamente diferente o processo em si do que o resultado. Quando nós estamos presos a um resultado, aí vem a decepção, aí não está dando certo isso, que aí gera essas cobranças indiretas, porque no fundo eu não estou preocupado com o processo, estou preocupado com o resultado. Ele não é desgastante, pelo menos no princípio, não, Samuel? Do tipo assim... Não poderia. De requisitar muito esforço para ser feito? Não, porque a tal do exercício de autoobservação que você propõe, no início ele é meio engendrado. É porque nós sabemos fazer. Porque, não é que é desgastante. veja bem, eu tenho que olhar para a mente
e eu tenho que olhar, qual que é o esforço que eu faço para olhar para qualquer coisa? Nenhum. Então, para qualquer objeto, você fala isso, assim, então, é natural. A mente também é um objeto que eu vou olhar. Eu não vou olhar com os olhos, mas eu vou olhar com os olhos da mente. Eu tinha que fazer da mesma forma que eu olho com os objetos. Né? Tem um exercício, por exemplo, que a gente olha para o objeto para que a mente ela manifeste em relação ao objeto, até que você olhe para o objeto sem que a mente fique silenciosa. Não sabia disso não. Você olha para uma árvore, aí a mente fica assim, a árvore é assim, a árvore é alta, a árvore tem folha assim. Aí, uma hora a mente, de tanto falar e descrever, não tem mais nada para descrever, o que vai acontecer? Ela vai parar, tá claro? Nesse momento você está olhando para a autenticidade da árvore, sem esforço nenhum, tá claro? Nossa. Então, nesse estado de observação, é o mesmo que nós deveríamos fazer em todos os aspectos da observação, tem que ser algo... Da autoobservação. Tem que ser algo natural. Por isso que você fala da não cobrança, do não julgamento. Isso. No parágrafo seguinte, você pega o versículo de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 39, falando o seguinte: dessa maneira despertaremos nossa consciência sentindo a orientação de Jesus para não resistir ao mal. Isso. Porque se eu tenho uma reforma íntima e julgo que eu estou com raiva, eu estou resistindo ao mal. Não posso ficar com raiva. Você já está com raiva de você tendo raiva. Isso vai acontecer o quê? O núcleo da raiva é o quê? Expandiu. Vai. Então eu estou com raiva, simplesmente estou com raiva. Gente, isso faz parte da natureza energética, evolutiva até então acumulada. Samuel, já vi muitas interpretações desse versículo no estudo do Mindim. Não resistais ao mal, não dar vazão às suas más tendências. Você vê, né? Aí você faz o quê? Controla a energia e ele cria mais problema para você do que não dar vazão. Quer dizer, a energia está aqui, eu não vou manifestá-la, mas também não vou o quê? Negá-la. Vou deixar a energia aí, não resistais a ela, quer dizer, deixa a energia embora. Aceita que você é vaidoso, aceita que você é invejoso. Isso. Só que uma coisa você tem ela na energia e ela manifesta. Quando eu manifesto, eu personifico a energia. Eu personifico, porque o que o Espírito faz, na verdade, no nível de materialização? É personificar materialmente os elementos. Se eu estou com raiva e manifesto grito, ações físicas, eu estou materializando e personalizando a raiva. Então, se eu estou com raiva e não acontece nada, e eu deixo a energia fluir de mim sem nenhum tipo de produção, pela primeira vez, nem eu e nem a minha criação tem nada a ver com aquilo. É algo inerente que passa por mim sem ter nada a ver comigo. Não, mas tem a ver só no sentido de que... Você só está sentindo. Mas baseado naquela cadeia que Emmanuel apresenta. Isso, porque eu tenho um fundo de energia, e esse fundo de energia, ele representa o fundo de movimentação da nossa vida. Então é um fundo energético que cada vez que ele se manifestar e não tiver uma resistência nossa, isso, de aceitar que aquele núcleo está ali, faz parte de quem eu sou, mas também não dá para ele gesto, palavra, nada. Isso. Então, de certa forma, aquele núcleo vai esvaziar? Ele perde a energia. Em vez de ele multiplicar pela multiplicação criadora, que é o que o núcleo quer, que você fale, que você grite, que você faça isso. Então, muitas vezes o psicólogo assim, vai lá e extravasa sua raiva gritando. Você vai extravasar a raiva, você vai ter uma noção de descarga energética. Mas o núcleo da raiva fez o quê? Expandiu. Vai ter raiva com o resto das existências. Nossa Senhora. É. Realmente essa proposta de autoconhecimento, Samuel, ela desafia todas as referências anteriores, inclusive da nossa incompetência de interpretar a própria doutrina, né? Isso mesmo, então, por isso que é coisa nova, não tem como. Nós estamos diante de um novo propósito de doutrina espírita, é a doutrina de dentro para fora. Por isso que o livro A Verdade Além das Aparências, ele é o estudo da doutrina espírita interiormente. Entendendo-se que o título dele é A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior. Isso mesmo, porque trabalha nesse mundo interior que nós devemos compreender e perceber. Muito bem. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Conseguimos concluir o capítulo 15 da obra Verdade Além das Aparências.
Semana que vem nós começamos com outro livro. Nos acompanhem pela Rádio Boa Nova, pelo canal YouTube da Editora do For, para vocês saberem qual livro nós vamos escolher para estudar. Muita paz a todos e até semana que vem. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.